Obrigado, grupo de louvor. Deus abençoe a vida de vocês. E você é muito bem-vindo aqui nesta noite, noite de festa, mas a festa é para você, não? É para o Senhor e é para todos nós. Que o Senhor esteja falando ao seu coração nesta noite. Cumprimenta quem está do teu lado, porque a gente vem, está apertadinho aí, não? Mas nada como conhecer quem está do seu lado, que a paz de Jesus seja sobre você. Você que nos visita, nos dá muita alegria estar celebrando conosco nesta noite. Vários irmãos, vários pastores, vários líderes de diferentes igrejas e ministérios, sejam bem-vindos aqui no nossa pequena capela, né? É realmente um prazer estar com você louvando a Deus nesta noite, né? Dentre todos os pastores que estão aqui, que nos dão a alegria da sua presença, de louvar conosco nesta noite, né? Nós temos muitos queridos irmãos aqui e eu gostaria de destacar a presença do Vidal. O Vidal está filmando aqui, né? Todo mundo conhece o Vidal, né? No meio batista, né? Fica de pé aí, Vidal, né? No meio batista, esse homem dono do site Fórum Batista, como é que é o nome? É o Vigiai e o Grande Fórum Batista. Grande Fórum Batista. O Vigiai. O Vigiai, é o Vigiai. E mais o Vigiai, exatamente como ele falou. E é esse homem que lá em Taubaté tem provocado uma revolução no meio batista. Glória a Deus pela vida dele. Eu acho que um dia ele é formado pelo Seminário do Sul, né? E depois foi ser líder sindical, né, Vidal? E se tornou hoje um homem muito importante no meio batista, porque muitos gritos têm saído das letras e das linhas que aqueles pastores escrevem lá para o site dele. Deus o abençoe. E é uma alegria tê-lo aqui, veio lá de Taubaté, especialmente para esse momento aqui. Muitos irmãos, doutor João, muito obrigado pela sua presença, né? E outros irmãos, pastores, repito, que estão aqui no nosso auditório. Depois eu corri lá na frente, né? O Hélio, a esposa lá da igreja do Itapema, né? E que nos dá alegria de estar aqui conosco e outros tantos irmãos. Se eu quero repetir, eu vou repetir mal todo mundo que visita, né? Mas você já cumprimentou o vizinho do lado, agora em meu nome você cumprimenta ele, dá uma mão para ele, diz: ó, o pastor Saulo está dando um abraço para você, e um beijo, e uma gratidão pela presença. Fala isso para ele. Eu falei que ia fazer um anúncio nessa noite, né? Antes da palavra do pastor Ed, a Silvia, a pessoa mais importante, vai trazer a mensagem do Senhor. Não é porque ele é amigo só, né? Mas que vai trazer a mensagem do Senhor nessa noite. Essa casa foi adquirida dos noruegueses, templo da igreja luterana norueguesa. Todo mundo conhece a história. E no final desses 20 anos nós estamos entrando numa nova caminhada. Porque aqui era um centro de marinheiros, exclusivamente para marinheiros noruegueses e escandinavos durante mais de 40 anos. Os noruegueses deixaram Santos, não, mas venderam essa propriedade para nós, sem entrar nos detalhes. Mas nós queremos continuar a obra dos marinheiros noruegueses. E eu comecei pelo telhado, em vez de começar pelo alicerce, né? E de repente fui convidado pela ICMA, a ICMA International Christianity Mariners Association, é uma entidade internacional que regula todas as missões de marinheiros no mundo todo. E eu tive o privilégio, junto com alguns colegas pastores batistas, pastores luteranos, pastores da igreja católica,
nós organizamos a ICMA Brasil. E hoje temos missões de marinheiros em quase todas as grandes capitais do litoral brasileiro. E este folder está sendo publicado pela ITF, que é uma organização internacional de navegação e de transportes, né? E aqui, dentre todas estas, nós temos aqui em Santos a Missão Luterana Alemã, que trabalha em conjunto com a Stella Maris, católica, e agora nós temos o MANUS, que é a missão de apoio aos marinheiros no Porto de Santos, que vai funcionar nesse prédio, se Deus permitir, no segundo andar. Nós recebemos 100 mil marinheiros por ano na nossa cidade, em todas as tribos, povos e raças. E hoje a missão luterana, com a missão católica, consegue atingir 5 a 10% desses marinheiros que chegam aqui. Ficam perdidos aqui pelo shopping, pelas praias, são levados para lugares mais promíscuos da cidade e muitos ficam jogados por aí. E são seres humanos, às vezes a gente quer ir fazer missões mundiais lá longe, e é muito bom que a gente faça, mas nós temos aqui 100 mil pessoas. A estatística, se não me engano, do Serviço Portuário, da Secretaria de Assuntos Portuários, que é um batista que cuida, Sérgio Aquino, diz que nos próximos 5 anos nós teremos 200 mil marinheiros visitando a cidade. Vamos evangelizar essa gente? Vamos levar o amor de Cristo para lá? Vamos levar assistência social? Tive a oportunidade, juntamente com o padre Fonseca, que é o diretor da entidade da Stella Maris na América Latina, visitar um marinheiro internado na Beneficência Portuguesa. Ele não falava nem inglês, nem português, ele era chinês. E nenhum de nós falava mandarim. Ele estava internado com um problema, provavelmente tendo que ser diagnosticado pelos exames, porque não havia ninguém ali que conseguisse entender. Ele apenas punha a mão na cintura. E nós fomos lá e conseguimos alguém que entendia algumas palavras de mandarim, e eles cada vez mais estão aqui na cidade de Santos, precisando de ajuda, precisando de assistência. Muitos deles são explorados por aí, mas as missões se uniram de todas as denominações, igrejas chamadas cristãs, e estamos trabalhando juntos. Eu sei que muita gente olha meio torto assim, mas a obra é maravilhosa. Para atingir 5% dos marinheiros, a Igreja Luterana Alemã e a Igreja Católica estão colocando 8 veículos vans aqui na cidade. Quando você passa ali na Washington Luiz, você vê aquela entidade ali. E que obra maravilhosa que eles estão fazendo. Mas atingir 5%, 10%. Precisamos de voluntários, precisamos de pessoal de capelania. Esse pessoal é treinado de graça, pessoal qualificado, precisa falar mais do que uma língua, precisa ter experiência de aconselhamento, talvez ser formado até em teologia para ser um capelão, e isso é uma obrigação do Brasil, porque faz parte dos contratos, dos convênios internacionais do Brasil com a ONU e com a ITF, International Transportation, Federação Internacional de Transporte, ITF. Os convênios assinados exigem capelania, mas nós não temos gente. Talvez nessa noite aqui você possa estar sendo despertado a pensar nisso. Fazer marinheiro é aquele que dá trabalho, que se embebeda, que está sozinho. Você já pensou passar 6 meses no final do navio, longe da sua família, longe de qualquer pessoa que fale a sua língua, e de repente chegar numa cidade que ninguém te conhece, todo mundo te rejeita? Você só pode ir lá para o centro da cidade, onde alguém vai pelo menos fantasiar um carinho. Mas nós somos cristãos.